Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eleita e preciosa. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina. Glória a Deus. Versículo-chave está na carta aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 10, que diz assim na lição. 1, 2, 3. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Palavra de Deus. Que o Senhor seja com todos nós, sua graça, seu amor, seu poder, sua virtude estejam sendo derramadas e estejam em nós, e todas as portas abertas do Senhor. Os que concordam digam amém. Tomem assento. Então, irmãos, estas figuras usadas na Bíblia Sagrada são para nos ajudar no entendimento do que é ser igreja, do que é de verdade a igreja. E existem duas coisas que o crente não pode de maneira nenhuma deixar de saber. Eu tenho que aceitar Jesus e eu tenho que aceitar a igreja. O grande problema do cristianismo de hoje, ou no cristianismo de hoje, é que muitos estão confundindo as coisas e sendo confundido por pessoas, por pregações, por ensinos que não são bíblicos, que não têm fundamentação bíblico-teológica. Mas são teólogos que falam, são discursos muito bem feitos. Por isso nós estamos vivendo um tempo de muitos desigrejados. Estamos vivendo um tempo de pessoas que abandonaram as igrejas. Quando precisam de Deus, até vão na igreja. Mas quando não precisam, eu estou falando do ponto de vista físico, porque todos nós precisamos de Deus toda hora. Mas tem pessoas que elas julgam precisar de Deus só quando precisa de um milagre, de uma porta aberta, de um socorro numa situação. E aí elas se exaltam e só procuram a Deus quando precisa dessas coisas. Por isso os cultos de campanha são mais movimentados que os cultos de escola bíblica e os cultos de estudos bíblicos da palavra, no nosso caso nas terças. São menos movimentados, mas os de campanha são mais. As pessoas, irmãos, que julgam-se separadas ou se fazem separadas do corpo da igreja, elas vão tornando-se exaltadas, elas começam a julgar mais as pessoas, condenar mais os erros. Mas quando nós estamos tomados pela presença do Senhor, a gente tem a mania de se cobrar mais do que cobrar dos outros. Entende isso ou não? Quanto mais nos aproximarmos da luz, mais veremos os nossos erros. Quanto mais nos afastarmos da luz, mais veremos os erros dos outros. Escute isso e ponha isso na sua alma. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais veremos os nossos erros. Quanto mais nos alongarmos de Deus, mais veremos os erros das pessoas.
Quer uma prova bíblica? Isaías. Até o capítulo 5 ele dizia, ai dos que pecam, ai dos que bebem, ai dos que se prostituem. E foi falando ai e apontando todos. No capítulo 6 ele vê Deus, numa visão extraordinária do trono, da revelação da santidade de Deus. Porque os anjos diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu a santidade de Deus, a glória de Deus, a luz de Deus. Aí ele disse, ai de mim. Ele só diz ai de mim quando ele se aproxima de Deus. Antes de aproximar, ai dos outros. Entenda isso. Se você está vendo falhas demais nos outros e de menos em você, é bem possível que mesmo estando na igreja, você se alongou de Deus. Jesus foi a pessoa mais maravilhosa e mais santa, mais perfeita que palmilhou na terra, sim ou não? Ele era aquele que sempre olhava para aqueles que estavam em pecado com misericórdia, com salvação no coração e na boca. Mas a gente, quando se distancia de Deus, é com condenação e afastamento. Jesus, ele ia comer com os pecadores, porque queria resgatá-los. Muitos hoje apontam o dedo, porque não querem resgatá-los. Dá para entender isso ou não? Para que eu esteja próximo de Deus, eu tenho que viver as doutrinas dele. Uma outra coisa que nós temos que entender também. Tem gente que odeia a igreja, porque não concorda com os erros das instituições. Então, a instituição Assembleia de Deus Filadélfia, aí a pessoa não concorda com certas coisas e começa a fazer coisas demonstrando ódio à igreja. Uma coisa é a instituição, outra coisa é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, se é que queremos o céu, tem que ser amado, honrado, respeitado, ajudado. Se você está odiando a igreja, é bem possível que já não tenha Jesus no seu coração. E aí, até aqui, nós descobrimos o quanto Satanás tem bagunçado a fé das pessoas. Se até agora, nas palavras que eu estou falando, que são bíblicas, que são puras e que não tem acusação nenhuma, você me julgou por alguma coisa, é bem possível que você não tenha Deus no coração mais. Porque as palavras são puras. Porque as palavras são para nos ajudar a chegar no céu. E você que não traz a mente, que fica lá de fora, é bem possível que não tenha interesse mais nas coisas espirituais. Pastor, então saio da igreja? Não, muda de atitude, aí. Você não quer ser salvo? Você quer ir para o inferno ou para o céu? Eu quero ir para o céu. Você quer Jesus ou o diabo? Eu quero Jesus. Então é só mudar de vida naquilo que houve. É só lutar para isso. Lembra do que Deus falou conosco na mensagem quinta-feira? Foi uma mensagem muito especial dos céus. Você não lembra mais da mensagem? Não lembra? Estou fazendo uma pergunta. Você não lembra? Quando eu faço assim uma tonalidade assim, é porque é pergunta. Você não lembra da mensagem de quinta? Como Deus falou conosco? Como nós falamos para Deus que seríamos adoradores, que chegaríamos agora para adorar, porque nós temos o perfil de conquistadores. Mas a gente esquece. Porque você não esquece daquilo que tem como propósito. O que você não tem de propósito, você esquece. Foi até bonito, mas não é para mim.
porque não é meu propósito. Essa é a igreja do século 21. Ela não consegue guardar o que Deus deu. E aí eu vou para Jeremias 2,13. Pessoas que deixaram Deus manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retém a água. A água é a palavra. A igreja que não deixa o manancial de águas vivas, que é Deus, ela retém a palavra, ela guarda a palavra. Ela diz: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a igreja que ama, é a igreja que quando acontecem lutas, batalhas, dificuldades, ela permanece com Deus, ela luta para não se magoar com nada, para amar o próximo, para perdoar o próximo, porque ela tem um alvo, ela quer chegar ao céu. Quando nós olhamos para a lição de hoje, a gente vai aprender um pouco mais do que é ser essa igreja, do que é ser esse povo. Eu tenho que ser um membro vivo num corpo vivo. Eu tenho que estar sempre em movimento nesse corpo, porque este corpo está em movimento. E nós já ouvimos na lição de número 4 que nós somos o corpo de Cristo. Nós vamos seguir aqui então, observando, vendo aqui algumas figuras também, além das que já vimos, que a Bíblia chama. Primeiro, a igreja como edifício de Deus. No Novo Testamento, a igreja, ela é referida muitas vezes como edifício de Deus. Primeiro aos Coríntios 3:9, porque de Deus somos cooperadores, edifício de Deus sois vós. E aí, quando Deus está usando essas metáforas, essas figuras, Ele está querendo que a gente entenda melhor o que é ser igreja. Se nós não entendermos o que é ser igreja, como seremos? Por isso que é tão importante, ou importantíssimo, o estudo da palavra de Deus. Nesse edifício, tem um arquiteto e uma pedra angular. E o arquiteto desse edifício, claro, é Jesus Cristo. A pedra desse edifício, Jesus Cristo. Jesus envolve a igreja em tudo. A Bíblia chama Jesus de pedra angular e chama também de pedra de esquina. Se a gente observar, dá para fazer a diferenciação das duas. A pedra angular é aquela pedra de sustentação, que nós vamos ver aí, o alicerce do edifício. Então vamos falar os dois juntos. A pedra angular, ela tinha que ser provada, testada. E sendo aprovada, então ela era colocada como sustentação de uma construção. Que a pedra angular, ela era primeiro colocada para que o edifício fosse construído sobre ela. A pedra de esquina, vocês já viram quando vai fazer uma construção, que aí coloca a coluna, não coloca a coluna para sustentar como esquina da construção? A pedra de esquina é a coluna. Jesus, na verdade, antes de tudo e qualquer coisa, é a sustentação e base desta igreja. Tudo nesta igreja é por causa dele, para ele e por ele. Se você quiser um lugar de destaque nessa igreja, você não vai achar esse lugar, porque esse lugar já foi preenchido por Jesus Cristo. Não há lugar para estrela nesta construção.
A estrela é Jesus. Não há lugar para outras palavras nesta construção. A palavra é a doutrina de Cristo. E é só de Cristo, porque doutrina dos apóstolos é a revelação de Jesus aos apóstolos. Por isso que nós falamos de doutrina dos apóstolos, mas na verdade foi o que Jesus falou a eles. Então, aqui não há lugar para você querer ser estrela. Aqui não há lugar para você querer ser melhor do que os outros. Aqui não tem isso, não existe isso. O que quer ser maior tem que ser o menor. E isso aqui é uma afirmação bem clara. Ou seja, você nunca vai ser maior. Alguém vai te reconhecer como sendo, mas você será o menor. Nós temos que entender isso. Só que às vezes, preste atenção nisso, principalmente os obreiros e as obreiras. Às vezes, irmãos, nós condenamos a igreja, seus erros, suas falhas, e não percebemos que nisto estamos nos exaltando. Porque se condenamos é porque somos perfeitos. Se condenamos é porque não há falha em nós. Porque o direito de jogar a pedra é só se não tiver pecado. Diga isso comigo, o direito de jogar a pedra é somente se eu, aponta para você, se eu não tiver pecado. E o diabo tem lançado tanta coisa nesse sentido, que as pessoas têm se exaltado, mesmo não percebendo, se considerando melhor do que os outros, porque condenam os outros. E a Bíblia, nesse caso, diz para não julgar. Já a igreja, diga comigo, a igreja, ela tem que não julgar, julgando. Entende isso ou não? Porque você tem que julgar para saber o que é certo e o que é errado. Isso está em nós, sim ou não? Nós temos que discernir, entender o que é certo e o que é errado. Para isso tem que ter o quê? Julgamento. Tem como? Aí eu pergunto assim, a roupa do Maciel está feia ou bonita? O que você vai fazer? Mas a Bíblia diz para não julgar. Entendeu? Ela diz para não julgar, para condenar, mas julgar para conhecer. E conhecendo, tomar atitudes de servo. Não é atitude de acusador, esse é o Satanás. Conhecendo as coisas, devemos ajudar uns aos outros. A igreja se abraça e se leva para o céu na graça de Cristo. Por isso que o coração de muita gente dentro da igreja está contaminado. Não consegue amar, não tem paciência uns com os outros, não consegue perdoar. Deus podia me tirar daqui e levar para outro lugar. Você não tem que sair daqui para ir para outro lugar. Você tem que se curar e depois, se Deus quiser, te levar onde Ele quiser. Toda pessoa que é transferida de lugar com problema, vai chegar naquele lugar com problema. Eu estava aconselhando uma pessoa esta semana, e a pessoa disse assim, eu queria sumir, ir para outro lugar. Eu falei, o seu problema não está na área geográfica, seu problema está dentro de você. Se você chegar lá na China, você vai chegar com o mesmo problema, porque o seu problema é o que está dentro de você. Lugares não cura pessoas, alivia a cabeça, mas não cura pessoas. O que cura pessoas é Jesus através das atitudes desta pessoa, conforme a palavra deste Cristo. Amém? Então a igreja é um edifício. Jesus é a estrutura, Ele é a base e Ele é aquilo que sustenta o edifício. Se você quer amor, procure em Jesus.
Se você quer perdão, procure em Jesus. Se você quer ser firme, procure em Jesus. Se você quer amar, ame conforme a palavra de Jesus. A doutrina do amor de Deus é diferente da doutrina do amor cristão. Por isso que tem gente que fazendo a obra se desvia, porque amando não é amado. Se você parar para pensar, as pessoas que nós mais ajudamos são as que mais nos ferem. As pessoas que nós mais ajudamos são às vezes as que mais cobram de nós. Você dá 1 ano de ajuda, aí depois fala que não vai ajudar mais, e aí ele faz ingrato e fica magoado com você. E por isso eu vou deixar de ajudar? Nunca. Eu ajudo por causa de Jesus. Eu amo com o amor de Jesus, eu perdoo com o perdão de Jesus, eu vivo com a graça de Jesus. Eu não vou parar, eu estou servindo ao Senhor. Mas eu posso amadurecer e ser mais e melhor dirigido por Deus, pelo Espírito Santo. Abra Efésios, por favor, Efésios no capítulo 2, carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, vamos ler 20 a 22. Aqui é uma das passagens que nos dá essa base. Glória a Jesus. Olha o que diz: edificados sobre o quê? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o quê? É a principal pedra de esquina. Por quê? Porque tudo vem dele, tudo nasce dele, no qual todo, não é um pouco não, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Meus irmãos, palavra morada no grego tem 2 significados importantes. Tem morada como que provisória e tem morada que é permanente. E tem morada de alguém que não é dono e tem morada de alguém que é dono. Nesse caso é a morada de quem é dono. Por exemplo, o Naim e a Recilane foram para um lugar, se eles quisessem, eles poderiam alugar uma casa para passarem os dias que foram. Aquelas casas de temporada. Aí eles chegariam lá, aí perguntam: você está morando onde? Eles apontariam para onde? Para a casa onde eles estão, naquela região, sim ou não? Mas é uma morada por tempo determinado, por curto tempo, provisória. Agora, eles poderiam modificar a casa? Eles poderiam sair de lá e deixar de outra cor? Poderiam sair? Não, porque a casa não é. Agora, essa palavra morada aqui é de dono. Quando o Espírito de Deus, em 1 Coríntios 3, 18, 19, 26, 19, 20, vai nos ajudar mais ainda. Porque a Bíblia diz que nós somos moradas do Espírito Santo. E essa morada lá que diz, é como esta, é morada de quem é dono. O contexto já deixa bem claro: ou não sabeis vós que sois. Aí ele diz o que no contexto? Que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados. E agora vocês são templo de morada do Espírito Santo. Ou seja, quem mora aí é o dono. Ele pode mudar o que ele quiser. Ele pode transformar o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele desejar. Porque ele agora é dono. Você que não deu glória está com problema espiritual. Você que deu glória, eu tenho certeza que entendeu a palavra.
nós temos que entender essa questão, que nós somos agora edifício desse Jesus que mora em nós pelo Espírito Santo. Agora é a vontade dele, é o plano dele, é o querer dele, que é revelado na palavra. Não tem essa de que Deus falou, se isso é uma contradição com a palavra. Você quer ser de Deus? Será pela palavra. Ninguém é de Deus fazendo o que quer. Nós somos de Deus, Deus fazendo o que quer em nós. Ok? Aí, irmãos, quando nós chegamos para esse edifício, nós somos agora as pedras deste edifício. Diga, eu sou pedra do edifício. Agora imagine uma coisa comigo, lá em onde nós lemos lá, 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, abra de novo, volte lá. 1 de Pedro 2. Algumas coisas muito interessantes para nós aprendermos. O nosso Deus que nós servimos, Ele agora é o comandante da nossa vida. Se é que nós o aceitamos. Você aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Você tem certeza que você aceitou? Ele é o Senhor? Porque se Ele é o Senhor, quem comanda e manda é Ele. Então, depois disso, Ele nos torna Salvador. Ele nunca será Salvador se não for nosso Senhor primeiro. A palavra Senhor no Novo Testamento tem 700 e poucas vezes, se não me engano. E a Salvador muito menos. Primeiro tem que ser Senhor. Então, se Ele é Senhor, é Ele que vai comandar. Entenda aqui o que diz Pedro aqui. Quando começa no versículo 1 que lemos. Deixando... Toda pessoa que se aproxima de Deus tem que aprender a deixar o que não lhe agrada. A carta de Pedro tem sempre três indicativos teológicos que a gente tem que entender. 3 revelações teológicas. Primeiro, o imperativo, que é exortação, que é mandamento. Aqui nós vemos deixando. Essa palavra malícia é melhor traduzida como toda maldade. Tem alguma versão que está escrita aí? Na King James está escrito toda maldade. Porque malícia, na nossa conotação, parece uma coisa simples. É só não ter malícia. Não, mas a palavra no grego quer dizer melhor. Toda maldade. No coração do cristão não pode ter maldade. Por isso nós falamos sobre o julgamento. Às vezes a gente tem tanta maldade que condena o pregador, condena o pastor, condena a pastora, condena o obreiro, condena a obreira, condena a liderança, condena a igreja, não percebendo que fazendo isto estamos nos condenando. Porque há maldade no coração. O coração cristão tem que ter pureza. Enganoso é o coração, perverso é o coração. Nosso coração tem que ser o que Cristo dá. Por isso que nossas lágrimas nas madrugadas, nas noites, nas orações tem que ser: me dá um coração igual ao teu, Senhor. Disposto a obedecer, disposto a amar, disposto a perdoar, disposto a entender as coisas, disposto a sofrer por amor ao Senhor. Me dá um coração puro, Senhor. Me livra de pecar com esse coração velho. Me dá um coração novo. Tira esse coração de pedra, Senhor. Vocês estão ouvindo bem? Deixando. Aí ele fala no versículo 2:
desejai. Outro mandamento. Se você deixa, vamos lá, eu preciso de uma caixa de oração. Aí eu não estou gostando mais dessa. E aí eu pego e deixo a caixa. O que vai acontecer naturalmente? Se eu preciso, vou desejar outra. Tudo que a gente deixa para trás, a gente deseja outra coisa. É por isso que se o coração for perverso, eu deixo de odiar uma pessoa, mas passo a odiar outra. Eu deixo de falar mal de uma pessoa porque me convenceram que eu estava errado, mas desejo falar mal de outra, porque o problema não são as pessoas, o problema sou eu. É a minha perversidade, é o meu sentimento perverso, é a minha natureza que eu não estou conseguindo deixar Jesus sujigá-la e pisar em cima dela e fazer que ela esteja como que morta, para que a natureza dele reine sobre a minha vida. Estão entendendo ou não? Então, se eu deixo toda a malícia, se eu deixo toda a maldade, se eu deixo todo o engano, eu vou desejar a paz, eu vou desejar a luz, eu vou desejar o bem, se é que eu provei que o Senhor é benigno, diz o texto. Então, quando é por Deus e não para mim, eu deixo e desejo. Essa palavra desejar no grego, irmãos, é epipotel, tel de Deus, que quer dizer desejar ardentemente. Quando eu deixo o mundo, eu desejo ardentemente Deus, a palavra de Deus. Você está entendendo ou não? Quando eu deixo as coisas perversas, tem algo que me constrange para ser mais de Deus. Eu lembro quando Jesus me converteu, eu queria comer a Bíblia, porque eu desejei ardentemente. E uma coisa que nós temos que entender entre uma e outra coisa, é aquilo que chamamos de transitivo, é o que me faz sair de um lugar para chegar a outro. E a Bíblia chama de indicativo, é o que vai apontando. Quando Pedro fala sobre isso, desejar então, ele fala outra coisa maravilhosa, e chegando-vos para ele. Está tão claro, eu deixo, desejo e chego para ele. 3 verbos que nós não poderíamos esquecer deles: deixar, desejar e se achegar. Se você não se achegar a Deus, você não será igreja. É cada dia mais perto de Deus que eu tenho vontade de morar no céu. É cada dia mais perto de Deus que eu tenho vontade de melhorar para Deus. É cada dia mais perto de Deus que eu desejo orar mais, jejuar mais, santificar mais a minha vida. Eu não julgo, mas me julgo para que eu melhore diante de Deus. Estão entendendo ou não? Por isso nós temos que entender essas coisas numa teologia prática, numa teologia simples. Às vezes a gente fala demais para entender de menos, e às vezes nós temos que falar de menos para entender demais. Entende ou não? É as coisas simples que nos faz levantar para Deus. E parece que nós estamos distantes, irmãos. Me perdoe, mas eu olho daqui, parece que vocês estão tão longe. Parece que a cara está feia, brigando com alguma coisa, discutindo com alguma coisa. Isso aqui é lugar de alegria.
Você não está perdido e nem no inferno, você não está na casa do diabo, não. Você está na casa de Deus, você podia melhorar. Melhora seu culto. Você está aqui forçado? Se estiver aqui forçado, Deus não está te recebendo, não. Pode ir para casa. Alega, você não estava de férias, não estava toda? Cadê os nossos semblantes de alegria? Parece que obrigado a servir a Deus. Obrigado, você não vai chegar a lugar nenhum, não. Tem que chegar com prazer. Acharam bom passear ontem, acharam bom fazer o que fizeram ontem, mas na igreja parece que está uma tortura. O dia de chegar para entrar no céu, irmão, vai ser para quem era crente de verdade, não frequentador de igreja. Eu tenho uma ojeriza de culto morto, de cara morta, irmão, e nós estamos na casa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Ainda acha que tem razão ainda de continuar. Não tem razão não, você está muito fora. Olha, irmãos, nós somos então feitos pedras do edifício. Você está estruturado em Cristo. Não é possível que nós não temos a vida dele em nós, porque ele é a base de tudo, ele nos cerca em tudo. Cadê Cristo em mim? É aquela mensagem que Deus nos deu outra ocasião. Nós temos que, para sabermos se somos de Cristo, perguntar para o nosso vizinho: e aí, você vê Cristo em mim? Você está vendo Cristo em mim? O Fernando tem que chegar para os cortadores, e louvo a Deus por isso, porque muita gente cortou o cabelo com o Fernando lá. Ele não sabe, mas alguns me falam o quanto o Fernando mudou para a glória de Jesus. As pessoas, para a glória de Jesus, né? Quem cortou o seu cabelo, meu filho? Aí, nós temos que viver de tal maneira e não forçar a barra para isso, mas viver de tal maneira que as pessoas em nossa volta digam: esse mudou, esse tem Deus na vida. E aí, o que é que os vizinhos da nossa casa têm pensado de nós? Porque tem casa de crente, irmão, que tem muito mais cara para ser casa de cão. Porque os vizinhos toda hora ouvem briga, ouvem xingamento, o outro está saindo com a faca para matar o outro. Você sabia disso? Isso é uma decepção enorme. Aí sai um correndo com a faca atrás do outro. Quem é que é esse povo aí? É o povo lá da igreja dos crentes. Está tudo dominado. Como pode? Nós somos um povo para que a igreja, um povo, para que o mundo veja em nós a luz do Senhor. 5,16 de Mateus diz que a nossa luz tem que resplandecer diante dos homens, para que ele veja as nossas obras e glorifique a Deus que está nos céus. Nós temos essa responsabilidade de conduzir a presença de Deus na nossa vida. As pessoas deste mundo de hoje serão salvas muito mais pelo testemunho nosso do que pelas palavras nossas. Aliás, nossas palavras podem afastá-los mais de Deus, porque elas estão distantes das práticas nossas. Misericórdia. Então, por isso que nós somos pedras vivas. Nós não somos pedras mortas. O texto diz pedras vivas. Pedras que têm saúde. Pedras que também fazem parte de sustentar. Por isso que nós somos edificados. Essa igreja, ela é conhecida então como edifício. E aqui a sugestão do autor desta revista é um alerta para aqueles que estão ensinando hoje. Cuidado com os materiais que vocês estão usando. Construa não com ouro, prata ou pedras preciosas, mas com algo mais precioso, que é a doutrina e a prática de uma vida pura, que é o que eu estou falando aqui. Irmãos, vocês já ouviram mensagens que vocês acham fantásticas,
porque trazem informações maravilhosas, mas elas não tocam na sua alma. Quem já ouviu mensagem assim? Elas te faz admirar a informação, o que está sendo feito ali, você admira, mas não aquece aqui. É porque são pedras preciosas, são ouro e prata, são coisas que o homem com sua inteligência consegue fazer, mas não são reveladas pelo Espírito, pois atingir a alma só pelo Espírito. Os dois que andavam com Jesus, depois que Jesus se revela, eles dizem: mas não ardia o nosso coração quando ouvíamos ele falar? Quando Jesus fala conosco, mesmo através de um comedor de feijão, nosso coração arde. A gente sente algo diferente na alma. Traga a mente para cá, traga a mente para cá. Estou dizendo que quando Jesus fala, a alma aquece. Aí tem duas coisas quando eu não sinto. Primeiro, não é de Deus. Segundo, não estou em Deus. É diferente. Muitos de nós ouvimos mensagens, às vezes, tão maravilhosas que a igreja foi avivada e renovada, mas nós não sentimos nada, porque nós nos afastamos. Irmãos, se as pessoas soubessem o quanto é importantíssimo confessar e deixar. Quantas pessoas no nosso meio, guardando o pecado, nunca confessa, dizem que não precisa porque ouviu mensagens e mensagens. E outros no meio de nós que confessaram, saíram daqui aliviados, com a consciência pura, sentindo-se perdoados. Entenda, fica com você a escolha. A próxima figura da igreja. A primeira, então, nós somos o quê? Pedra não. Edifício. E nesse edifício, pedras. A base desse edifício é Jesus, a sustentação desse edifício é Jesus, por isso entra profetas e também os apóstolos, porque é a revelação de Jesus. Ok? Ficou bem claro? É por isso que falamos, e não é errado falar, que nós somos a igreja fundamentada em Cristo e na doutrina dos apóstolos, tá bom? Então, próxima figura aí, qual que é? O tópico 2, leia por favor, 1, 2, 3. Individualiza, diga eu sou. Diga eu sou o rebanho de Cristo, 1, 2, 3. O que você acabou de confessar? Que Jesus é seu pastor. É muito fácil olhar para o Salmo 23 e dizer: a pessoa, às vezes, não tem nem Deus na vida e cita o versículo primeiro: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que aquele nada me faltará no contexto é um nada me faltará mesmo. É um nada de nada vai ficar para fora. Porque ele faz eu deitar em verdes pastos, mas também me faz passar ao vale da sombra da morte. Ele me alivia diante dos inimigos, então eu vou ter. Aí a pessoa parece que lê o Salmo dizendo que não vai ter problema, mas vai mesmo. Nada faltará do que precisa. E aí, nós somos ovelhas deste rebanho. E é interessante que Deus não chama a gente de gado graúdo. Não chama a gente de bode. Aliás, os bodes vão ser condenados. Mateus 25 diz que Jesus vai separar os bodes das ovelhas e as ovelhas dos bodes.
Porque tal do bode, misericórdia, irmão. Ô bicho esquisito. O bode come lixo. Ovelha só come pasto fresco. É uma diferença enorme. Bode é rebelde, ovelha obedece à voz do seu pastor. É interessante que essa questão de ovelha é fantástico, dá para ficar a noite inteira e o dia inteiro falando de ovelha. E é gostoso. Aqui tem um rio, aqui, ó, um rio. E tem mesmo um rio de águas vivas, maravilhosas aqui. Já viu que quando você vem aqui à frente orar a Deus, você sente algo diferente? Toda madrugada eu oro, Senhor, faz desse lugar um lugar de glória. Porque as pessoas que saem daí, quando há um apelo e chegam aqui, é porque houve uma resposta para o apelo. E Deus agrada disso, porque tudo precisa de uma reação e uma resposta nossa. Então, aqui tem um rio, imagine isso. Aí chega um pastor, chega eu com um punhado de ovelha aqui. Aí é o lugar das ovelhas tomar água, água tranquila, água gostosa, água pura, águas vivas. Aí vem outro pastor com várias ovelhas e vem para cá, vai tomar água as ovelhas. Vem outro pastor e vem outro, e vem uns 5. E aquele tantão de ovelha, o lugar que mais tem ovelhas hoje é na Austrália. Aí mais de não sei quantos milhões de ovelhas. Aí está lá aquele tanto de pastor. Aí os pastores param aqui para conversar. Se fosse no Rio Grande do Sul, parava, tomava um chimarrão. Pois é, tchê. Aí vai. Falar nisso em outubro, eu vou lá no Rio Grande. Vai ter gente mamando no dedo, né? Aí, eles chegam a hora de ir embora. Aí você olha para aquele tanto de ovelha, irmão, qual que é a minha, qual que é a dele? Porque elas são parecidas. Aí sabe o que acontece? Todas as ovelhas daquele rebanho seguem o pastor daquele rebanho. Que coisa linda. Aí o outro lá chega lá, vamos fazer uma voz diferente. As ovelhas. Não precisa separar ninguém. Ovelha é uma coisa linda. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Tá. Não, mas eu quero saber o que é que o meu pastor fala. Por isso que a responsabilidade do pastor, ela é uma responsabilidade que não dá para medir. Porque naquele dia, Hebreus 13 diz que nós temos que velar pelas ovelhas, porque naquele dia nós temos que como que dar conta de cada uma diante do Senhor. E é interessante também, tem até um vídeo por aí, não é? Que o camarada está lá, o pastor presente, aí chegam os outros para chamar as ovelhas. E a ovelha nada, está lá comendo pasto. Vai um, vai outro e nada. Aí chega o pastor e fala, aí elas, aí vai tudo para lá onde está o pastor. Os rebeldes e desviados dizem, isso é fanatismo. Os que conhecem a palavra dizem, isso é espiritual, é coisa de Deus. A ovelha, então, primeiro, ela não come qualquer coisa. Ela come o que é fresco e o que é bom. O bode come qualquer coisa. Ou seja, tem gente, irmãos, que ouve a palavra do ensino, eu estou falando desde que partimos do ponto de vista bíblico e do que é correto, certo? Você não tem que seguir Lindomar, você tem que seguir Jesus Cristo, e se ele está na vida do seu pastor, então você segue, porque na verdade Jesus estará nos dirigindo. Se o Lindomar sair daqui, ninguém sai daqui, porque servem a Jesus Cristo. Agora, se Deus falar sai, vai, aí é outra história também, ok? Então, tem gente que ouve o ensino da palavra aqui e vai para a internet e come mais um punhado de coisa.
Deixa eu te falar uma coisa bem clara. Todas as vezes que você quiser refutar algo, você terá como. Refutar, rejeitar e lançar outra coisa em cima. Qualquer coisa. É por isso que existem seitas. Na época de Paulo, haviam muitos que se diziam apóstolos, refutando a doutrina de Paulo. Dizendo que o que ele pregava não era de Deus. Que a vida dele também não era de Deus, pelo que ele passava, pelo que ele sofria. Por isso que para seguir e servir Jesus tem que ter coração puro e tem que ter vida espiritual, porque somente os espirituais discernem os espirituais. O homem natural não entende as coisas espirituais. Quem está entendendo? Por isso que a ovelha, quando ela é de fato ovelha, ela rejeita todo e qualquer outro tipo de comida. Estão aprendendo, sim ou não? Segundo, elas ouvem a voz do seu pastor. Terceiro, a ovelha não sabe se defender dos predadores. Uai, pastor, eu pensei que a gente não podia mentir, mas eu ouvi uma mensagem que pelo menos a mentirinha do gasto pode. Eu falei, e está escrito na Bíblia onde? Que pode mentir a mentira do gasto. Uai, não, mas o pastor lá falou, mas como assim, irmão? Nós não servimos pastores, nós servimos a palavra de Deus. Se o pastor prega a palavra de Deus, então estou obediente ao meu pastor. A ovelha não sabe se defender dos predadores. Aí vem o outro e fala assim, Paulo, se tu viesse para cá, tu seria consagrado direto a evangelista, porque tu é um evangelista, Paulo. Deus está me levantando, ou o diabo está te tirando da direção. Porque se é Deus, ele pode falar para o pastor de onde Paulo está, sendo aqui, sendo outra igreja ou qualquer outro lugar, e dizer, eu quero que você levante ele direto. E pode, pastor? Pode. Quem manda é Deus, velho. Aí Deus não falou nada, ele sabe que está na prova, sabe que não está ainda capaz no Senhor de ser, mas aceita. Estou falando só um exemplo, tu não vai aceitar não. Segura aí, irmã Ela. Segura na mão do lado, de lá. Aí, o que acontece? Ele aceita, se exalta, perde a direção de Deus. E o que tem de gente hoje que é pastor e tem carteira, mas não é pastor. Tem gente que sai do ministério para ser consagrado, passa um ano onde foi consagrado e volta e quer ser recebido como pastor. Não deve. Se foi por Deus, glória. Mas se não foi, não. Nós temos que aprender, irmãos, a nos defender pelas mensagens pregadas dos predadores desses dias. Tem gente querendo levantar a igreja, e Jesus está querendo edificar a igreja. E por edificar igrejas vão nascendo, mas não podemos fazer nascer igrejas. Quem faz é Jesus Cristo. Estão entendendo a diferença? Outra coisa que a ovelha não sabe, ela não sabe discernir, ela não entende o que é isso. É por isso que Jesus olhou para a multidão de pessoas e disse, tendo compaixão, Mateus 9:36 a seguir, eles estão como ovelhas sem pastor. O que aquela multidão estava? Desgarrada, não sabia para onde ia. Deus levanta pastores para instruir e para dirigir ovelhas. Então nunca brigue com seu pastor. Você que está pela internet, tem seu pastor, sua igreja, ame seu pastor, ame sua igreja, faça parte
integrante de verdade. 5, com o tempo, olha que coisa linda da questão de ovelhas. Com o tempo, a ovelha produz lã mais fofa e lã mais resistente. Lã de ovelha tem que ser tirado, vocês sabem disso, não é? Não é explorado, tirado. A lã da ovelha, ela com o tempo vai ficando mais fofa e mais resistente. A ovelha vai ficando mais valiosa na medida que continua. Vira para o seu irmão e diga: você tem valor. Outra coisa, a gestação da ovelha, ela é mais curta. 5 meses. 5 meses nasce outra ovelhinha. Ou seja, a ovelha que é ovelha de verdade, ela produz mais rápido. Repita isso, por favor. Dá uma virada para o seu irmão, assim, bem de relax, de relance, assim, fala: está produzindo mais rápido? Dá uma tossidinha. Outra coisa, a ovelha, olha que coisa boa. Não, mas entenda de maneira pura. Ok? Diga comigo: ovelha tem mais de um estômago. Tem gente que está confundindo essa informação. Viu? Chega meia-noite, quer macarrão, esse trem, não, irmã. Ou seja, elas conseguem digerir certos cereais que outros animais não conseguem. Ou seja, a ovelha que é ovelha, você pode pregar a verdade que for, que ela vai receber a verdade. Ovelha não gosta de coisa fantasiosa, ela gosta de caldo grosso, porque o caldo grosso me alimenta a alma. E aí nós estamos aprendendo que a igreja é rebanho desse Cristo maravilhoso. Tem ovelha aqui? Só as ovelhas. Tem ovelha aqui? Glória a Deus. Que coisa boa. Então nós aprendemos, irmãos, que estas ovelhas, elas têm comportamentos diferenciados. E aí, outra figura, tópico de número 3 aí, vamos lá, 1, 2, 3. Aqui pega também muita coisa que nos instrui. Abra aí, enquanto a gente vai falar, Mateus 12. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, mas ele é de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu, inspirado por Deus, o nosso Levi, o nosso Mateus. 12. Escute aqui uma coisa. Quem aqui tem família? Eu sei que a pergunta é absurda, né? Mas quem tem família? Nasceu de uma mãe e de um pai? Você nasceu de uma mãe e de um pai? Menos o João, que o João não levantou a mão. Você nasceu de uma mãe e de um pai, meu filho? Nasceu. Que coisa boa. Olha aqui. Lá naquela casa que você nasceu, que você morou, mesmo que não fosse mãe e pai, mas um lugar onde você morou, teve desavença? Teve. Teve lá, irmão Cleomar, desavença? Nossa, irmão Cleomar, eu olho daqui e penso que não teve. Teve, irmão Raimundo? Porque o irmão Raimundo é pai de 9. Né? Cadê o Gonçalo Honório? Está viajando, agora está trabalhando? Irmão, toda família tem problemas. Sim ou não?
você está na família da fé, meu querido, aqui também vai ter problema. É por isso que a ordem de Deus, os mandamentos do Senhor são: perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. Por que esses mandamentos? Para nós irmos nos corrigindo na caminhada. Se manda perdoar, porque vai ter o quê? Vai ter atitude que vai ferir, que vai magoar, e tem que se manda amar. Escute isso. Por que manda amar? Porque vai ter coisa difícil para amar. Irmãos, se amar fosse fácil, não seria mandamento. Tudo que é mandamento é porque é difícil para nós. Porque a nossa natureza é caída sem Cristo. Está mandando amar, sim ou não? Qual que é o principal dos mandamentos? Porque é o principal dos problemas. Está sentindo aí a revelação? Por que é o principal mandamento? Responde só a igreja que vai morar no céu. Por que é o principal mandamento amar? É o principal problema. É a principal dificuldade. Por que primeiro é? Por quê? Porque nós amamos as coisas. Porque nós colocamos pessoas no lugar de Deus, porque nós colocamos festa de aniversário no lugar de Deus, porque nós colocamos carência de dinheiro no lugar de Deus, porque nós colocamos a nossa vida como preciosa no lugar de Deus. Por isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem não ama a mim mais que pai e mãe não é digno de mim. Por quê? Porque a gente idolatra muitas vezes pai e mãe. Quem não ama a mim mais que esposo e esposa não é digno de mim. Por quê? Porque a gente idolatra esposo e esposa, filhos e filhas, dinheiro, fortuna. Revelação do Espírito Santo. Amar a Deus sobre. E aí, o próximo deles, ao próximo. Uma referência como a mim mesmo, para não ter confusão. Não, eu amo o Jean, mas eu quero uma camisa para ele mais feia do que a minha. Lá em Portugal, eu ganhei uma camisa e eu falei assim: vou arrumar essa camisa para outro, porque estava todo mundo dando coisa para os outros, vou ter que dar também. Por isso que todo mundo foi para lá, porque todo mundo tem um coração liberal, né? E Deus abençoou que ninguém tinha dinheiro, mas Deus deu dinheiro para todo mundo e foi. E precisa de ver a luta. Mas Deus cuidou de tudo conforme Ele falou. Aí eu pensei, vou dar essa camisa de fulano de tal, mas não deu certo, irmão. Eu pensei no Jean, mas já tinha, eu sou muito administrativo, né? Aí eu tinha pensado nisso e naquilo, porque já fiz isso, não vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro e tal. Aí não teve jeito, era o Jean que estava na minha mente, aí a camisa só serviu para ele. Deus é fiel. Aí, quando você vai fazer isso, tem que ser a melhor ou a pior? Mas muitos de nós pegamos porque não dá, porque sobrou, porque está com probleminha, porque não sei o quê. Deu tempo para você lembrar alguma coisa? Ou você não fez questão de lembrar? É o melhor. Você não quer o pior para você, você quer o melhor. Amar o próximo como? Então, por que amar é mandamento? Porque a gente tem dificuldade. Mas se é mandamento, em Cristo poderei atender. Porque Deus não manda a gente fazer nada que Ele não nos dê graça para fazer quando decidimos. Sabe aquela pessoa que você acha difícil amar? Tem como amar. Uma das coisas boas para você amar alguém, irmãos, é o seguinte. Vamos pôr uma figura aqui, uma pessoa difícil de amar. Ele não está aqui hoje, senão eu ia colocar. Aí, ó, o julgamento. Aí, o que você faz com uma pessoa que é difícil de amar?
Para de cobrar dessa pessoa. Para que você quer cobrar dela mudança? A pessoa que a gente considera difícil de amar porque a gente quer que ela mude. Você não muda ninguém. Desista de mudar a pessoa e ame a pessoa. Esposa, está ouvindo? Mulher, está ouvindo? Esposa do marido, está ouvindo? Esse meu marido nunca mude, pare de querer mudar ele, ame o seu marido. Pastor, é porque o senhor não conhece ele, nem quero conhecer, irmã. Pare de querer mudar o seu marido, ame o seu marido, quem muda ele é Jesus Cristo. E vice-versa, maridão, homem, pare de querer mudar a sua mulher, quem muda é Jesus, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Dá conselho, fala o que é preciso, mas a mudança vem pelo Espírito Santo. O único que regenera pessoas tem nome, é Espírito Santo. Ame a sua esposa. Amém? Fui atrevido nesta noite, nesta manhã. Pastor, mas tem hora que ela faz uns negócios, vira a cara, irmão, vira a cara. Aí você só volta a cara na hora que ela faz a coisa boa. Sabedoria. Tem gente rindo aí porque está recebendo, né? Receba em nome de Jesus aí. Sabe o que acontece, irmão? A gente vai ficando arrogante, ignorante e distante. Arrogante, ignorante e distante. Aí Deus pega e quebranta a gente. Você já viu aquela história do marido que fez mal, depois vai para a cama e a mulher vai cuidar dele, e aí ele pega e chora e pede perdão? Mais ou menos assim. A gente fica arrogante, ignorante e distante com a nossa exaltação. Aí o dia que Deus põe a gente necessitar de alguma coisa, precisar de alguma coisa, na solidão de alguma coisa, você pega e valoriza os de casa. Então não precisa Deus fazer isso não, valoriza hoje os de casa. Ame a sua esposa, ame o seu esposo. Ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ela, pior sem ela, irmão. Abraça logo e segura. Segura, peão. O irmão Luiz perdeu tempo, não, já abraçou lá. Está certo, irmão Luiz? Segura, não deixa escapar, não. Amém, irmão Cleomar? Parece que o senhor apertou a mão da irmã Sônia aí, segurou, mas abraçou agora, segura. Quer saber se você ama a sua esposa? Imagine ela nos braços de outro. Não, pastor, sai para lá, pastor, o que é isso? Então valoriza. Solta, Marcelo, segura aí, Marcelo. Entendeu, Nilson? O Nilson parece que ficou mais perto ainda. Então nós temos que aprender, irmãos. Se Deus manda, é porque é difícil. Se é difícil, é porque eu sou difícil. Mas se eu obedeço, Deus cura, Deus purifica e tudo fica muito bom. Segura aí, irmão Wesley. Segura aí, meu filho. Segura, tá bom? Amém. Eu já estou aqui ligado, irmão. Minha fé em Cristo é que ela está cercada com roda de fogo. E a minha fé é grande, irmão. A missionária chegou a ver lá. Ela era namorada, estava comendo. Jesus cerca com roda de fogo. Deixa ninguém passar perto. Aí a missionária Palmira olhou, minha filha, que lindo, e começou a chorar. Você está cercada com uma roda de fogo, que coisa linda. Então nós somos o quê? Família. Lá é difícil amar a esposa, amar o esposo, tem momentos e tal. Aqui também. Aqui também. Tem hora que o irmão dá trabalho? Oxe, mas se tem. Mas nós temos que amar, temos que respeitar, temos que ajudar uns aos outros. Os fortes devem dar os ombros para os mais fracos. Devemos interceder uns pelos outros. Essa é a nossa função.
um ao outro ajudar. Nós queremos chegar no céu. Eu quero ver você no céu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu sei que você quer me encontrar no céu também. Então nós somos uma família para nos ajudar. Tem hora que na família a gente fica bravo com o pai. Não, lá em casa é difícil. Porque quem bateu mais foi a Vilcelene. Não é uma acusação, é uma revelação. Irmão, e ela batia assim, ó. E eu batia assim, minha filha, por que você faz isso? Mas elas pegam e ficavam mais emburradas comigo do que com a mãe. Eu falei, isso não é justo não, mãe. Mãe tem doce para tudo, até para ficar brava. Não é possível um negócio desse. Mas tem gente que fica chateado com o pai na família? Filho, sim ou não? Você vai ficar chateado com o pastor, vai ter vezes, não tem jeito. Tem gente que já saiu da igreja aqui cuspindo fogo. Mas não é pentecostal, não. Fogo de juízo. Nunca mais piso nessa igreja. Vou bater o pó do meu pé. Pastor doido. E olha outras coisas. Esse pastor está aí com demônio. Falar isso de Jesus, não vai falar de mim? Ele expulsa pelo dedo de Beelzebul. Não falaram isso para Jesus? Aí, irmão, vai dormir, Deus dá um sonho para o ignorante. Aí fala, sou eu que estou falando. Não é o pastor. Você não está errado nisso e nisso? Estou. Então, seu ignorante, muda. Né, Jean? Aí, né, pastor Romivaldo, se ele estivesse aqui. Aí, o pastor não quer engrandecer em cima de ninguém, irmão. O pastor tem que pregar a palavra que Deus dá para ele, falar o que Deus mandar. O pastor tem que ser pastor e pai tem que ser pai. Só que aí lá a gente muda de ideia, vê que está errado mesmo e pensa naquilo, e daqui um pouco, volta. E aí volta e diz assim, eu amo meu pastor, só Deus sabe. É Deus no céu, meu pastor na terra. Aí de repente, juízo final. Eu odeio. Não é assim que filho vai com pai e mãe? Tem hora que está odiando o pai e a mãe. Eu quero casar com 15 anos só para sair de casa. Aí depois não vivo sem minha mãe, não vivo sem meu pai. Às vezes, nesse odiar e amar, Deus está trabalhando conosco, nos dando maturidade. Para amanhã, antes do arrebatamento, a gente também ser pai, ser mãe e ajudar quem precisa. A Bíblia diz que somos atribulados para consolar os que são atribulados. Então tudo isso é como família. Vai ter dia que tem problema, mas vai ter perdão, vai ter reconcílio, vai ter mudança e nós continuamos como família caminhando para o céu. O meu alvo é o céu. Qual é o seu alvo? Quem está aprendendo nessa manhã? Então Mateus 12, olha o que diz aí, 46 a seguir. Mateus 2, 46. E falando ele quem? Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Primeira coisa que eu quero, olhe para cá. Jesus tinha irmãos? Infelizmente a igreja romana, católica romana, diz que Maria foi virgem mesmo depois de ter nascido Jesus, o que não é verdade teológica. Mateus 1, 25 diz que ela foi virgem até que nasceu Jesus, ou seja, o dia que nasceu Jesus, primeiro, se ela deu à luz, perdeu a virgindade. Sim ou não? Segundo, os irmãos de Jesus foram nascendo.
ela teve filhos e filhas. Entende, sim ou não? Então ela foi virgem até que nasceu Jesus. Por isso que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e ninguém mais. Paulo não é Deus e Paulo não é santo que devemos rogar por ele. Jesus é o santo que rogamos por ele. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Não existe outro. Ok? Só para entender. Agora Jesus está falando aqui o que com essa pergunta? Quem são minha mãe e meus irmãos? Ele está falando assim, quem é a minha família? Sim ou não? Quem é a minha família de fato? Porque Jesus passou por aquela família, mas ele é antes daquela família. Ele é antes de tudo e depois de tudo. Alfa e ômega, princípio e fim. Alfa e zeta, né? Se é que eu estou me lembrando bem das letras do alfabeto hebraico. Aí, quem é? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Vou falar de novo. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Ele estava dizendo assim, eis aqui quem é minha família. E ele não termina, ele diz, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, lá fora estava a mãe, irmãos e irmã. Se tivesse o pai, ele teria incluído aqui. Então, quem é a família de Jesus? Aquele que faz a vontade do Pai, aquele que vive a palavra. E nós somos família de Deus. Nós somos a igreja como família de Deus. É por isso que Jesus veio e implantou isso, dizendo: Pai nosso que está no céu. Quando Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso, Ele diz, somos todos irmãos. Entende ou não? Então, irmãos, essa família nossa tem que aprender a viver em paz, mesmo em tempo de guerra. Tem que perdoar, tem que se sarar, tem que se abraçar, tem que se respeitar. Será que nós vamos viver o que estamos aprendendo nesta manhã? Será que nós vamos viver o que estamos aprendendo nesta manhã? Esse glória a Deus aí, muito xoxo. Entenda uma coisa, se você não for o que a Bíblia ensina, você não é filho de Deus. E todo nascido de Deus, nascido de novo, vive o que está escrito aqui nessa palavra. E nós somos também o quê? Nós somos também lavoura de Deus. Essa lavoura, preste atenção, olhe para cá. Essa lavoura pode ser destruída? Nós podemos ser tirados. Irmãos, sempre haverá um casamento, mas sempre haverá selecionamentos. Você planta uma lavoura. Quem já plantou aqui lavoura? O mundo foi plantador de soja. Não tem momento que você tem que tirar a lavoura? Por exemplo, se deu errado, quanto mais cedo você limpa a terra, trabalha novamente a terra para fazer um replantio, né, plantar de novo. Se a semente foi errada, se alguma coisa, é melhor corrigir logo, tirar tudo e replantar, não é verdade? A vinha, capítulo 5 de Isaías, ela foi rejeitada por Deus porque ela rejeitou a voz do seu Deus, a palavra do seu Deus. Capítulo 15 diz que nós somos, que Jesus é a videira verdadeira e nós somos o ramo, e o Pai é o agricultor, sim ou não? Todo ramo que dá
que dá fruto, ele poda. E todo que não dá, corta e joga fora. Nós temos que permanecer lavoura de Deus, plantados para a sua glória, plantados como árvores junto ao ribeiro de águas, que na estação própria dá seus frutos. Irmão, lembrar de orar pela Rosa Dias, a missionária. A sua sogra partiu para a eternidade, a mamãe do pastor Vicente. Então vamos orar pela família, para que Deus console e conforte, amém? Ela avisou, por isso a sua ausência aqui. O que nós aprendemos na canção da vinha de Isaías 5, e aprendemos na parábola da videira de João 15, é que ser igreja é coisa séria. A gente não pode brincar de ser igreja. O que eu disse? É sério. Tem gente que falta 2 cultos e não consegue vir mais para a igreja. Tem gente que falta 1 culto e não consegue vir para a igreja mais. Misericórdia. Nós temos, irmãos, que todo dia estar nos guardando em Deus, ouvindo a palavra de Deus. Nós temos que todos os dias estarmos plantados em Deus e não aceitar ninguém tirar nós desse Deus. É sério. Deus desfez da vinha no capítulo 5 de Isaías, mas Deus não vai desfazer da sua igreja. Então eu tenho que permanecer igreja. Eu tenho que permanecer igreja. Eu sou de Cristo, no corpo de Cristo. Eu faço tudo para não deixar esse corpo, em nome de Jesus. Então diga para o seu irmão, faça parte integrante da igreja. Envolva-se com essa comunidade. Escute aqui para encerrar, preste atenção, por favor. Pare de olhar para as crianças e cuide das crianças aí, por favor. Olhe para cá, nós estamos aprendendo a palavra. Escute, quando nós éramos das drogas, nós tínhamos a nossa patota e fazia parte. Sim ou não? Quando era da prostituição, tinha a patota da prostituição e fazia parte. Quando era da maçada, das farras, tínhamos as nossas pessoas, o nosso grupo e fazia parte. Por que você veio para a igreja e não faz parte? O que está acontecendo? Essa palavra te exorta? Sim. Te admoesta? Sim. E o que nós vamos fazer com a exortação? Faça parte. Sabe o que acontece? Nós vamos fazer um encontro de confraternização dos obreiros e obreiras. Nós temos a capacidade de pedir numa empresa 3 dias para pescar, 3 dias para passear, 3 dias para não sei o quê, mas não tem para pedir 1 dia para fazer parte de uma confraternização. Por isso que a gente fica fraco, ué. Quer se fortalecer? Faça parte. Pastor, mas é difícil, pastor. Tem hora que a gente chega, o povo vira as costas para nós. 2 exortações. Primeiro, para quem vira as costas. Aprenda a amar, aprenda a ser uma igreja evangelística no seu interior. Nós falamos essa palavra aqui, quem lembra? Abrace quem está chegando, olhe para quem está chegando, aprenda o nome de quem está chegando e também de quem já chegou há muito tempo. Não vire as costas, não trate mal, trate bem. Segunda exortação, para quem está chegando, se ninguém te olha, mostre para Jesus que você mesmo assim quer ser fiel. Quando eu vim para a igreja, as pessoas não me aceitaram na igreja, porque o bêbado chegou para a igreja. Não, esse camarada aí bebia o dia inteiro e vinha para a igreja à noite, agora quer falar que é crente. A igreja não acreditou na minha conversão. Tinha mãe lá que pedia para as filhas afastar de mim. Cuidado com o rapaz.
Só que eu sabia o que Jesus tinha feito na minha vida e continuei. Segundo, os meus amigos lá do mundo vieram atrás de mim, mas eu disse, não, agora eu sou de Deus. Então eu não tinha amigo mais do mundo, mas não tinha amigo na igreja, eu ficava solitário. Mas eu mesmo assim fazia parte. Os jovens queriam ir para a praça tomar suco, tomar refrigerante e comer sanduíche. E eu falava assim, ninguém vai para a praça. Nós vamos para a casa de algum de vocês aqui. Porque praça lá era o lugar onde todo mundo se encontrava. O mundo mesmo. E não, nós vamos para a casa do Ederson aqui, ó. Vamos arrebentar pipoca e tomar suco. E eles meio contrariados aceitavam. Eu fiz parte forçada. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, eles veem o que Deus fez na minha vida. E que era verdade o que Deus tinha me feito acontecer. Então você que está chegando, se alguém te rejeita, olhe para Jesus e continue. Você vai fazer diferença nesse meio também. Amém? Nós somos uma família para morar no céu. Agora você já observou que na família tem o carrancudo? Tem ou não tem? Tem o brincalhão? Tem o mais calado? Tem aquele que conversa demais? Tem aquela pessoa que você tem até medo de chegar perto? Tem ou não tem? Na igreja tem essas pessoas todinhas. Ame o próximo como a ti mesmo. Suportai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Sejamos igreja. Felipe Vidal, olha que pessoa difícil de você chegar perto dele. A cara dele já te afasta. Você chega perto dele assim e fala assim, é briga. É briga. Aí aproxima dele hoje. Não, quando ele chegou ele estava mais bravo, agora ele está mais manso. Ele até sorri. Diferente. Lembra do pastor Jesuel? O povo chegava, vai brigar. Coração mole. Felipe Vidal é do coração mole, irmão. É que cada um tem um jeito de ser. Não fique julgando as pessoas pela cara. Não fique julgando as pessoas pela forma que eles são. São nossos irmãos. Você também não é coisa fácil, não. Vira para o seu irmão e diga, você não é fácil, não. É porque você disfarça bem. Olha para o irmão Santos lá. Você pensa que o irmão Santos quer briga. Olha lá, olha lá. Irmão Santos, mas ele não quer. Não quer briga. Amém, irmão Clóvis? Não é assim? Quando nós éramos professor, nós não ensinávamos sobre as diferenças de naturezas? Vamos amar, nós somos igreja. E igreja para morar no céu. Vamos ficar sobre os pés? E vou pedir outra coisa para nós. Não julgue as pessoas pelo que elas vestem, pelo que elas falam. Às vezes as pessoas menos polidas para vestir, para falar, serão as mais santas de amanhã. Entenda o processo. Entenda as dificuldades. Talvez a pessoa que está próxima de você tenha vários traumas. Deixe essa obra pesada com o pastor da igreja. Vocês só amem, só ajudem, só orem uns pelos outros. Nós vamos chegar lá. Diga, eu vou chegar lá. Você quer perdoar pessoas nesta manhã? Quer perdoar erros de irmãos, de irmãs, da família da fé? Quer perdoar pai, mãe, esposa, esposo? Ei, você vai amar a sua esposa ou vai julgar ela? Você vai amar o seu esposo ou vai julgar ele? Desista dessas coisas ruins. Vamos investir nas que Jesus nos ensinou. Amar, perdoar, suportar, edificar, exortar no amor, orar uns pelos outros, ajudar uns
aos outros. Oremos. Só os que querem ser igreja, os que querem ser edifício de Deus, rebanho de Cristo, família de Deus, lavoura de Deus, levantem as mãos. Senhor nosso Deus e Pai querido, obrigado por estas lições que tem tanto nos ensinado. O Senhor tem repetido a nós doutrinas e ensinamentos porque é necessário. Me ajuda, Senhor, ajuda cada um que está orando agora, ajuda esta pessoa que está pela internet, repreenda todo o mal, em nome de Jesus. Nos dê a alegria de sermos família de Deus, ovelhas do Senhor, edifícios do Senhor, pedras vivas desse edifício. Nos ajude a ser a lavoura do Senhor, que nunca falte chuva doutrinária sobre nós, que nunca falte a chuva do Espírito Santo sobre nós. Haja curas nesta manhã, hajam curas, libertações, transformações. Ei, Blanavlachai, recebei o Espírito do Senhor te renovando, te fortalecendo, te confirmando igreja do Senhor, corpo de Cristo. Receba a bênção, noiva de Cristo, receba